Olá, eu quero acolher a todos e todas, desejando que a graça, que a paz e o amor de Deus em Jesus esteja em cada coração e esteja nas nossas vidas. E eu quero convidar você para, neste momento, acompanhar a leitura da palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 126, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Com estas palavras, nós acolhemos a todos e todas e declaramos aqui que o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós declaramos diante de Deus também o nosso cântico, porque Ele tem agido e Ele tem trazido restauração para as nossas vidas. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. O Salmo faz referência à situação do povo que esteve no exílio e que experimenta da parte de Deus libertação. E, inclusive, alguma versão do Salmo disse assim: quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião. É nessa perspectiva que nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo as suas obras, mesmo que elas ainda não estejam plenamente manifestadas, mesmo que nós estejamos ainda numa situação que nós queremos ainda a superação, que nós queiramos ainda a superação. Como aqui no versículo 4, diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O povo que celebra a restauração é o mesmo povo que diante de Deus ainda pede a restauração da parte de Deus. E eles pedem afirmando a convicção de que aquelas também que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, aqueles e aquelas que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe para que nós possamos sempre experimentar essa manifestação gloriosa, graciosa e abençoadora da parte do nosso Deus. Nós vamos cantar agora o cântico, o hino de número 133 do nosso hinário evangélico. Grata memória. Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória, pois eu conservo de teu bem imenso grata memória. Cantemos, louvando e adorando ao nosso Senhor neste momento.
Vamos orar também. Querido Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e porque ela, ó Deus, encontra um sentido nas nossas vidas nesse tempo que nós vivemos, quando nós também podemos celebrar as bênçãos, celebrar a restauração, celebrar, ó Deus, melhoria, mas ainda, ó Deus, reconhecendo a necessidade de que o Senhor esteja intervindo neste propósito de restauração, de libertação, de bênção, Senhor, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa vida em comunidade de fé e sobre a nossa vida também, ó Deus, como parte da nação brasileira e também, ó Deus, na nossa cidade, Pai. Nós reconhecemos as Tuas obras, mas confiamos, ó Deus, que o Senhor está fazendo e que o Senhor irá fazer grandes coisas. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, a expressão do reconhecimento de que o Senhor é um Deus grande, um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de nós. Seja louvado, seja adorado, ó Deus, o Teu santo nome, que o Senhor se agrade da disposição do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E ainda, irmãos e irmãs, convidamos a atenção de todos e todas para a leitura, agora na Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 7, os versículos 23 a 27, nosso momento de confissão. A palavra de Deus nos diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este outro sacerdote, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A palavra de Deus aqui na Epístola aos Hebreus está comparando a atuação dos sacerdotes comuns ou dos sumos sacerdotes humanos com a atuação e com a essência, né, daquele que é o verdadeiro sacerdote, daquele que foi feito sumo sacerdote, como santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Está claro, né, que está falando aqui de Jesus, aquele sumo sacerdote perfeito, aquele que não precisa ser substituído depois da morte, porque ele está para sempre diante de Deus e para sempre exercendo este sacerdócio que nos conduz à presença de Deus. Aqui diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar a mim, ele pode salvar a você, ele pode salvar aquela pessoa que você conhece, que esteja totalmente separado de Deus, por qualquer que seja a situação. Jesus pode salvar essa pessoa que queira se chegar a Deus através dele. Então convido você para, neste momento, falar com Deus sobre os seus pecados e enxergar este caminho, enxergar esta provisão de Deus, este grande sacerdote, este grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Falemos com Deus agora sobre os nossos pecados. Querido Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece a nossa vida, os nossos pensamentos, ó Deus, os nossos atos, as nossas omissões, as nossas indiferenças, as nossas, ó Deus, tudo aquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer, Pai.
E por isso nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Nós nos aproximamos não confiando em nós mesmos, não confiando a Deus em aquilo que outras pessoas possam fazer, mas confiando naquilo que Jesus fez, abrindo este caminho e nos possibilitando, ó Deus, este acesso na tua presença. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida completa e nos reveste, Senhor, dessa condição de estarmos íntegros na tua presença. Cada vida, Senhor, estiver participando, abençoa e conduz, Senhor, neste caminho, através de Jesus, para estarmos na tua presença. Nós pedimos e agradecemos a Deus já pela bênção de que os nossos pecados são perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui no versículo 28 do mesmo texto, capítulo 7 de Hebreus, diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. A lei constitui sacerdotes humanos sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus, ele que é perfeito para sempre, e é nele que nós estamos firmados. Nós vamos agora, irmãos e irmãs, cientes do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão, nós vamos louvar ao Senhor. Vamos acompanhar aí os avisos, aqueles lembretes que sempre são trazidos para nós, importantes, e vamos dedicar ao Senhor o nosso louvor, também através da nossa oferta, do nosso dízimo, do nosso compromisso com a casa, com a obra de Deus, a nossa gratidão, a nossa confiança de que do Senhor procede, do Senhor provém toda a bênção e a vida que nós queremos, que nós precisamos. Louvemos ao Senhor. Logo depois nós ouviremos a ministração da palavra de Deus através do pastor Josemir e a parte final com o momento de dedicação aqui do nosso culto. Que Deus abençoe, que alegria estar presente, participando e aqui também dirigindo este culto junto com os irmãos e irmãs.
certo ao ver eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebra-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu também quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Boa noite a todos e a todas. Para a nossa reflexão, eu quero convidá-los e convidá-las à leitura que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 36. João 6, de 25 a 36, diz assim a palavra. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão, e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Que a tua palavra nos revele o teu poder, Senhor, que renove a nossa fé, que renove a nossa esperança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Contextualizando a passagem que nós lemos, em João 6, as pessoas encontram Jesus do outro lado do mar após o próprio Jesus ter atravessado o mar andando sobre as águas. É o que o próprio capítulo nos diz. Pouco antes disso, Jesus, fazendo uma direta referência ao maná que cai do céu no deserto, ele multiplica o alimento do povo, multiplica o pão. É importante também destacar que Jesus andar sobre as águas é também uma direta referência a um Jesus que pisa
sobre o mar. E aqui a gente tem que lembrar que o mar era o maior poderio do Império Romano. O lema do Império Romano era Mare Nostrum. Nosso Senhor é um Senhor que coloca sob os seus pés todo o poderio dessa terra. Depois de tudo isso, aquele povo com quem Jesus conversa, que interpela Jesus, aqueles judeus, no versículo 30, pergunta: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Mesmo depois de todos esses sinais de Jesus, mesmo depois da sua própria presença entre o povo, eles perguntam: quais são os sinais que você vai fazer para que nós creiamos em ti como Messias? E aqui a gente consegue fazer uma direta relação com o salmo com o qual o pastor Jonadab abriu esse culto no momento de adoração, o Salmo 126. Algumas bíblias colocam aquele salmo sob o título de Cântico de Romagem, Cântico de Caminhada. E assim como o reverendo Jonadab leu conosco e refletiu na abertura desse culto, o Salmo 126 revela a nós que Deus tem cuidado de nós. Um povo que começa a sair da Babilônia e volta para a Terra Prometida, mas que ainda não chegou. Um salmo de um processo, uma transição. E nesse processo o povo lembra o cuidado de Deus, o agir de Deus sobre a vida do povo. E não somente isso. O relato do Salmo 126, o versículo 2, fala que as outras nações declaravam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E aqui o detalhe é que quando o povo das outras nações reconhece a presença de Deus no meio do povo, não é só pelo que Deus está fazendo, isso é no versículo 3, mas sim pelo versículo 2, quando a palavra fala que o povo enchia sua boca de júbilo. O reconhecimento das outras nações, dos outros povos, e agora no nosso contexto, daqueles que ainda não conheceram a Deus, o reconhecimento da presença de Deus sobre nossas vidas, não é necessariamente pelo que Deus faz através de nós, ou na nossa vida. É também por isso. Mas é principalmente pelo nosso testemunho do poder e da presença desse Deus. É principalmente pelo louvor que nós damos a esse Deus, pela alegria que nós testemunhamos, que nós expressamos em seguir esse Deus. Quando nós louvamos, nós testemunhamos. Quando nós reconhecemos a presença de Deus no nosso dia, na nossa vida, as outras pessoas, os outros povos, as outras nações reconhecem a sua presença e os seus feitos sobre nós. Agora, interessante o paralelo que é possível fazer entre o Salmo 126, de um povo que louva a Deus pelo que ele ainda vai fazer, reconhecendo o seu poder e a sua presença, lembrando do que ele já havia feito. E como as outras pessoas, nessa certeza do povo, os outros povos reconhecem a sua presença. Aqui em João 6 é o contrário. É como se a palavra mostrasse para nós um povo que perdeu a capacidade de reconhecer o poder de Deus. Jesus multiplica os pães, mata a fome do povo. E não somente isso, trabalha com elementos simbólicos também, elementos, substâncias muito presentes na vida, na fé, na religião daquele povo. Jesus deu de comer a mesma coisa, multiplicou a mesma coisa com que Deus alimentava o povo no deserto, numa tentativa de fazê-los lembrar quem o enviara, a quem ele servia. Jesus anda sobre as águas, fazendo uma direta referência, como aqui eu falei, ao poder do Império Romano, que estava abaixo do poder de Deus. Depois desses dois milagres, e não somente milagres, mas sinais do poder de Deus em Jesus, o povo pergunta: quais são os sinais que o Senhor vai fazer para que creiamos em Ti? Há 1 ano e meio atrás, eu conversei com o pastor Jonadab essa semana. Um dos primeiros textos usados, ou talvez o primeiro texto que eu usei para refletir nesse tempo de pandemia, um dos primeiros cultos online que a gente fez, eu usei o Salmo 126. E ali eu refletia como Deus queria nos ensinar a passar por dificuldade, por momentos de choro, mas com júbilo.
para que testemunhássemos a nossa fé, para que afirmássemos para nós mesmos em quem cremos, mas para que também o mundo cresça através de nós. 1 ano e meio depois, é possível fazer o paralelo do Salmo 126 com João 6. E eu me pergunto, para mim, e compartilho essa pergunta com a igreja: o que eu tenho aprendido nesse 1 ano e meio que o Senhor me convida a passar, mesmo em momentos de lágrimas, a passar com júbilo, a passar com fé? João 6 talvez ensine para nós que nós temos, nós temos convivido com o perigo de perder a capacidade de reconhecer a obra de Deus. Como aqueles judeus desse capítulo têm revelado no diálogo com Jesus. E Jesus fala: a obra de Deus é que vocês creiam. A verdadeira obra de Deus é que vocês creiam. Que nós possamos ter sempre a disposição de reconhecer a Deus primeiro, seus feitos na nossa vida, nos momentos positivos e nos momentos negativos, para que, reconhecendo, testemunhemos através do nosso louvor, da nossa alegria e do nosso júbilo aquele que tem cuidado de nós. Que não percamos a capacidade, que não percamos essa disposição de testemunhar a Deus, como o povo que o Salmo 126 relata, porque ainda não havia cumprido a obra de Deus de retornar, mas já testemunhava, porque recordava e porque tinha esperança do futuro. Que assim sejamos nós, que não sejamos como aqueles homens, aquelas mulheres que, mesmo vendo diariamente os sinais de Deus, não conseguem enxergá-lo. A título de informação, alguns pesquisadores do Evangelho de João colocam os 12 primeiros capítulos, ou melhor, do capítulo 2 ao capítulo 12 do Evangelho, como sendo um grande livro de sinais de Deus, onde tudo que Jesus vai fazendo ali é para apontar não para ele, mas para ele como enviado de Deus. O grande livro dos sinais. E é nesse grande livro dos sinais que um povo que tem uma história com o Senhor não consegue enxergá-lo. Dentro desse grande livro dos sinais, alguns pesquisadores colocam os capítulos 2, 3 e 4 como sendo a abertura do Evangelho de João, como sendo ali um começo de conversa e que já antecipa qual é a excelência do povo de Deus, como nós mostramos a excelência da caminhada com Jesus, porque é o bloco das conversões. Nos capítulos 2, 3 e 4, a palavra de Deus apresenta pessoas que se convertem a Deus. Alguns pesquisadores ainda acreditam que a construção do autor do Evangelho de João, a construção do evangelista, coloca uma progressão de fé nesse primeiro bloco, do capítulo 2, 3 e 4. O capítulo 2 mostra os primeiros convertidos, já no final do capítulo 1, na verdade, mas no capítulo 2, já as primeiras conversões, mas sempre através, ou sempre baseados, sempre fundamentados num Jesus que opera milagres, que não deixa de ser uma verdadeira conversão, uma conversão sincera. Mas no capítulo 4, dizem as pesquisas do Evangelho de João, o evangelista João coloca ali um exemplo na mulher samaritana de qual seria a fé mais excelente. Uma mulher que se converte só pelo reconhecimento da presença de Jesus na sua frente. Só por esse caminhar junto, por esse conversar com Jesus. Só pela presença dele, aquela mulher se converte. Se isso fizer algum sentido, a gente pode trazer o capítulo de João 6 para fazer um paralelo. Para aqueles homens, para aquelas mulheres, aqueles judeus, só a presença de Jesus não foi suficiente. E muito mais do que isso, o agir de Deus durante a sua passagem por aquele povo, o agir de Deus no contato com aquelas pessoas, o seu poder também não foi suficiente. Um povo que perdeu a capacidade de reconhecer a Deus e que por isso perdeu a capacidade de testemunhar o seu nome. Que sejamos como o povo de Israel do Salmo 126, que reconhecem o que Deus já fez e confirma e tem esperança no que Deus vai fazer.
e que testemunha, não somente pelo poder que recebe, pelos milagres que recebe, mas que testemunha com louvor, com o reconhecimento das obras de Deus. Nós vamos cantar um cântico agora, em que a gente pede, façamos desse cântico nossa oração, que o Senhor renove a nossa fé, renove tudo que há em nós, para que não percamos a capacidade de testemunhá-lo, nem de reconhecê-lo. Que o Senhor nos abençoe. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra nos inspire, que o Teu relacionamento com o povo também, revelado nessa palavra, seja para nós inspiração. Senhor, nós lemos hoje 2 relatos tão distintos, Pai, da mesma relação de um mesmo Deus com o mesmo povo. Pai, que nós confirmemos todos os dias que queremos parecer com aquele povo que reconhece o Teu poder e que testemunha o Teu nome. Temos fé, Senhor, que estamos saindo desse momento de pandemia, que estamos passando por esse momento tão complicado, Pai. Nós temos fé nisso. E que nós possamos ter certeza que passamos por isso testemunhando a Ti. E continuaremos a fazer, porque lembramos o que o Senhor faz por nós. Lembramos dos Teus feitos. E também afirmamos para nós que o Senhor não parará de trabalhar por nós, Pai. Obrigado, Senhor, por fazer parte do Teu povo, por termos lugar à Tua mesa, por sermos aquele povo que o Apocalipse garante com quem o Senhor reinará. Não por nossos feitos, não por qualquer qualidade nossa, Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que não percamos a capacidade, Senhor, de Te reconhecer, porque é reconhecendo a Ti que testemunharemos e todo o povo dirá: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Pai, que na nossa semana nós possamos colocar isso em prática, nos nossos dias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres diários, Senhor, nós possamos testemunhar e que o povo reconheça o Teu poder, o Teu agir, o Teu cuidado conosco. Obrigado, Pai, por esse culto, permanece conosco, permanece com a Tua igreja. Oramos por cada um e cada uma, por cada pedido que alguém tenha nesse momento, por cada família, na certeza do Deus poderoso, grandioso, todo-poderoso, a quem seguimos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerramos assim mais um culto vespertino. Lembrando mais uma vez que nós já estamos no culto presencial, lá na igreja, no culto matutino, e a sua presença é sempre muito importante para nós. Mas continuaremos também a cultuar a Deus, a louvar a Deus em comunhão, também aqui nesse espaço online. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus,
a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça sempre. Até mais.